Estamos iniciando mais um episódio do programa Descomplicando a Lição. É nosso privilégio poder estar interagindo com vocês nas explicações dos assuntos importantes das lições desse trimestre. Queremos aproveitar esse momento do início desse programa para fazer algumas observações e alguns agradecimentos. Primeiramente, agradecendo as pessoas que estão interagindo conosco. Temos recebido muitas mensagens de incentivo, mas mensagens também de pessoas que estão aproveitando efetivamente tudo isso que está sendo produzido. Isto é o ganho mais importante, é o crescimento das pessoas. Eu peço que continue interagindo conosco. Nem sempre nós vamos poder responder todas as perguntas ou responder as mensagens, mas é nosso prazer saber que vocês estão interagindo e que estão nos incentivando e estão fazendo com que nós melhoremos cada dia tudo isso que é feito aqui. Também quero agradecer a equipe que está por trás de tudo isso, mexendo com todos os aparelhos e tornando possível que esses vídeos possam chegar no seu destino. É muito importante, peço que orem por essa equipe para que nós possamos fazer um trabalho que seja um efetivo trabalho para o reino de Deus. Também queria recomendar que os nossos ouvintes não esquecessem de fazer o seu like, apertar naquela mãozinha que aparece lá, a mãozinha, aperte lá no like. Não é uma questão simplesmente de evidenciar o programa. Trata-se de um trabalho missionário. Eu não sei se todos compreendem o que significa aquele like. Todas as vezes que a plataforma do YouTube enxerga o número de pessoas que interagem ali apertando no like, a plataforma entende que esse programa é um programa que está sendo importante. Se muita gente vê, mas não aperta o like, o algoritmo entende que um programa aqui está sendo visto, mas ele não é tão importante. Então precisa que o like seja colocado lá. No nosso caso, o nosso interesse é que mais pessoas tenham chance de encontrar a palavra de Deus. Nós estamos começando, então, mais um episódio, e esse é o 8º episódio. Só para lembrar, esse programa ele tem o objetivo de dar aos professores um pouco de informação para que eles possam processar o assunto da semana e possam lecionar com excelência diante das suas classes. Então, nós não vamos fazer um comentário dia a dia da lição, mas um comentário geral baseado no que o auxiliar do professor traz. Por isso é importante que tomem o auxiliar de professores e usem efetivamente. É claro que o nosso público principal são os professores da Escola Sabatina, mas isso não quer dizer que não nos interessa que os alunos vejam esse programa. Muito ao contrário, é bom que os alunos vejam para que possam interagir com seus professores, fazendo perguntas e interagindo no momento em que a lição está sendo explanada ali na sua classe. Nesse trimestre, nós estamos no livro de Marcos e uma carta escrita muitíssimo importante. Eu quero lembrar aos professores que Marcos tem uma preocupação. Evidenciar muito claramente os princípios e os pressupostos do reino de Deus em contraste com os princípios e pressupostos do reino do inimigo. E essa é o grande foco do livro de Marcos. E nós vamos então para essa semana, no 8º episódio, ou na 8ª lição, depois de já termos passado aqui por 7 lições. Queria lhes mostrar essa sequência de figuras que ilustram a lição. São figuras importantes, porque aqui está o resumo da lição. Na lição 6, nós estudamos
aliás, anterior, a lição 5, nós estudamos Jesus explicando o que era o reino dele. Não era um reino militar, é um reino espiritual, ou seja, ele lida com ideias. Na lição 6, ele mostra como as ideias são capazes, se elas forem boas ou se elas forem ruins, de produzir comportamentos que podem ser sãos, mas podem ser comportamentos deletérios, ruins. Então, nós estudamos sobre a contaminação do que está no raciocínio da gente, que são as ideias. Na lição 7, começa Jesus ensinando como é que as pessoas entram no reino dele, como é que caminho eles terão que percorrer para estarem plenamente no reino dele. Então, a ilustração que está aqui está mostrando Jesus dizendo, olha, o caminho vai dar na cruz. Porque é a cruz o auge do desenvolvimento de uma pessoa no reino de Deus. Nós vamos entender isto se nós prestarmos atenção nas explicações que virão na lição de hoje. E na lição desta semana, a ilustração é absolutamente incrível. Vejam só, o reino desse mundo, que são as coisas, nós já falamos sobre isso nos episódios passados, que o foco do inimigo é nos objetos. O foco de Deus é no crescimento espiritual das pessoas, ou seja, como as pessoas intelectualmente, moralmente, mentalmente podem ser transformadas. Vejam aqui, as coisas destruídas, eu não sei se vão enxergar nessa figura, mas olhem na sua lição, como há uma teia de aranha por trás desse desenho. Teia de aranha nós entendemos o que é, né? Coisas que estão há muito tempo quebradas e sem uso. Isso tudo contra o reino de Deus. A cruz com uma escada, vejam que ilustração importante essa. Ou seja, nós vamos ter que largar todo esse conceito do reino do inimigo, que são as coisas, caminhar para o reino de Deus e subir na cruz. Porque a cruz é o auge do desenvolvimento no reino de Deus. É quando eu sou capaz de me doar de uma forma tal que eu sou capaz de dar a minha vida para que uma pessoa possa crescer. Isso é o máximo do reino de Deus. E Jesus está lá no topo disto, porque ele foi o grande mestre ensinando isso. Lembrem que a lição dessa semana é ensinando discípulos, parte 2. Ou seja, nós já vimos na lição passada como é que um discípulo caminha para o reino de Deus. Agora nós estamos vendo como é que ele vai efetivamente se adonar ou se apoderar dos grandes princípios e virtudes do reino de Deus. O verso para memorizar, a propósito, é um verso importante. Aí Marcos capítulo 10, o verso 40 diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isto é o auge do desenvolvimento de uma pessoa no reino de Deus. Então vamos à lição, e como os professores e os alunos já sabem, há um ponto de partida que é a premissa, não é? Vamos ver o que a premissa dessa semana nos traz. Que admirável reverência pela vida humana Jesus experimentou na missão de sua vida. Não esteve entre o povo como um rei, exigindo atenção, reverência, serviço, mas como alguém que desejava servir, erguer a humanidade. Disse que não veio para ser servido, mas para servir. Onde quer que Cristo visse um ser humano, via alguém necessitado de simpatia. Esse é um texto que está numa meditação matinal, nossa alta vocação, no dia 19 de junho. Eu convido os professores a lerem essa meditação.
Está tudo lá no 7Me. É só ir lá e buscar essa meditação, e está também naquele aplicativo dos livros da senhora White. Então, essas duas ferramentas os professores precisam ter. Tentem ler esse texto completo. Há muita informação importante para lecionar o assunto que vem. Então, a partir desse conceito de que o próprio Jesus veio para servir, nós vamos encarar a lição dessa semana e o assunto com a seguinte lógica: como é que eu entro definitivamente no reino de Deus? Eu vou ter que, entrando nele, observar que as relações humanas são muito importantes, porque não há construção de pessoas se não há relacionamento. E, uma vez que as relações humanas estão construídas, eu vou poder experimentar de fato o reino de Deus. Essa ideia ela é exatamente o oposto do reino do inimigo. Nós não nos relacionamos bem com as pessoas porque no reino do inimigo a premissa é competição. E nesse caso eu tenho que anular pessoas e não me relacionar com elas. Então vamos ver como que o autor da lição examina esses dois assuntos que estão dentro do auxiliar do professor. Então, lá, o professor vai encontrar o próprio autor da lição dissecando esses dois assuntos, trazendo, né, um conteúdo de informações que abrange todo o estudo da semana. Então, a primeira questão que é apresentada é a questão do casamento. Eu quero conversar com os professores inicialmente aqui sobre isso. O casamento e o sábado são duas instituições que saíram do Éden. Ou seja, no momento em que Deus entrega para Adão o comando do Éden, ele entrega essas duas instituições. Nós temos que, ao estudar relacionamentos, entender o que Deus queria ensinar com o casamento. Todos os rituais que estão na igreja, eles contêm mistérios ou contêm ensinamentos que nem sempre são fáceis de a gente verificar. Ao olhar esses ritos, nós precisamos entender esses mistérios. E o casamento é um desses ritos que nos ensinam muito. O primeiro grande ensinamento é que não é possível alguém, numa relação de casamento, entrar nela sem ter um grande relacionamento com a pessoa com quem vai casar. Então, os fariseus, tentando falar com Jesus e tentando colocá-lo numa armadilha, fazem uma pergunta. A pergunta que o autor da lição coloca como trapaceira dos fariseus. É lícito divorciar-se de sua mulher? Professores, nós vamos agora analisar um pouco melhor essa questão. O casamento tem duas dimensões. Tem a dimensão individual, eu chamo individual porque é uma parelha, né? Um par. Nessa dimensão, o relacionamento é a chave. Então, tornam-se uma só carne, segundo o texto de Gênesis capítulo 2. E o que isso significa? Uma união física e emocional, que pode ser traduzida por empatia e compaixão. São duas palavras. Empatia não é uma palavra que a gente usa muito no dia a dia, não é? Mas empatia quer dizer, eu estou sempre solícito e solidário com as demandas daquela pessoa que está ao meu lado. Isso é empatia. E eu também tenho interesse em fazer com que essas demandas aconteçam. Sou empático. O antipático é o contrário disso. Ele não está interessado nisso. Não está interessado no bem-estar da outra pessoa. E eu tenho compaixão. Ou seja, eu tenho
misericórdia, eu tenho amor. Não é possível se tornar uma só carne sem uma união física e uma união emocional. E também é necessário uma união espiritual. O que isso significa? Mesmos valores. É impossível ser amigo de alguém que tem valores diferentes dos meus. Não é possível ser amigo. Então, num casamento, para que haja essa questão de somatória de duas pessoas, mas uma só carne, é necessário que haja uma união física, uma união emocional, uma união espiritual. Se houver só união física e não houver união emocional e nem espiritual, a união física vai acabar em 5 minutos. E isso é o que tem acontecido, de um modo geral, né? Nessa questão toda desses muitos divórcios que estão ocorrendo. Agora, essa dimensão, que é a dimensão de um casal, ela também pode ser entendida como sendo a dimensão coletiva. De que eu estou falando? Eu preciso estar unido com a coletividade da mesma forma como eu estou unido com uma pessoa no casamento. Como assim? De que você está falando? Olhem para Cristo, que é o nosso grande exemplo. O que ele fez? Ele se une conosco, porque ele nasce homem, não é verdade? Se torna um conosco. Então, essa dimensão maior de Jesus, se tornando um com a humanidade, ela precisa ser percebida por pessoas que querem entrar no reino de Deus. Nós precisamos também nos tornar um com a comunidade, aonde você está, aonde você interage, você precisa se tornar um. E você precisa se tornar um. União física, você precisa ter união emocional, você precisa ter empatia e compaixão com a coletividade e você precisa ter união espiritual, ou seja, a comunidade precisa ter os mesmos valores que você defende. Por isso, importante a igreja. Os irmãos estão notando? Esse crescimento vem com o entendimento do que é essa cerimônia do casamento. Mas casamento e sábado vieram como instituições gêmeas e que dão acesso às mais elevadas bênçãos e desenvolvimento. Se olharem direitinho isso aqui, nós estamos agora partindo para uma dimensão ainda mais ampla do que é essa questão das relações humanas. No casamento, se eu consigo enxergar essa dimensão coletiva do casamento, e o sábado, nós vamos enxergar nessas duas instituições a guarda da lei. Então, vejam bem, o sábado é a primeira parte da lei, que é o amor a Deus. É através do sábado que eu demonstro que eu tenho uma união física com Deus, uma união emocional com Deus e uma união espiritual com Deus. Mas também o casamento em si nos oferece oportunidade de entender a segunda parte da lei, que é o quê? O amor ao próximo. Eu, através disso, através de entender os mistérios desse rito, que é o casamento, eu vou entender como eu vou me relacionar com o resto da humanidade, não só com a pessoa que está comigo. Vejam como é importante isso. Ou seja, o sábado e o casamento nos dão uma noção de como guardar a lei de Deus. Vejam como Jesus veio trazendo um conhecimento que não estava mais visível na época em que ele esteve conosco. Portanto, nos alcança agora, não é? Vejam bem aqui. A conclusão disso é o seguinte: casamento era para a segurança da mulher. Por quê? Porque ela, sendo criada da costela, a função não era ser a cabeça. Logo, deveria ser protegida. Então, se você é um líder,
Agora, vamos ampliar um pouco isso. Se você é um líder, é um professor, você tem um casamento com a sua classe. E como você é o cabeça, o seu trabalho é proteger a sua classe. E você vai proteger a sua unidade, fazendo com que ela cresça nessas 3 dimensões aqui, tendo uma união física, uma união emocional e uma união espiritual. Depois, o casamento provê as necessidades sociais do ser humano e eleva a natureza física, intelectual e moral, seja corpo, espírito e alma. Como assim o casamento eleva? Não é possível que nós tratemos essa instituição do casamento com individualismos, com egoísmo. Uma pessoa que se casa, ela tem que necessariamente não ser egoísta, porque ela não vai mais viver para si. E nesse sentido, o autor da lição está nos informando que há um crescimento, uma elevação da natureza, porque nós saímos do egoísmo para o altruísmo. E a terceira coisa é que o divórcio, que foi dado por causa da dureza dos corações, é algo que no reino de Deus não vai ter espaço. Por que não? Porque se o reino de Deus é relacionamento e uma pessoa cresce no reino de Deus, na medida em que ele aprende a se relacionar, o divórcio é alguma coisa muito diferente. Por isso que não foi previsto por Deus. Mas acabou que Moisés teve que, por instrução de Deus, instruir sobre o divórcio por causa da dureza dos corações. O que é a dureza dos corações? Apenas união física, não tem união emocional e nem união espiritual. Viram como é importante você entender um pouco mais desses ritos? O que há por trás deles? Qualquer rito na igreja. Vou falar com os professores aqui. Todos os ritos na igreja, eles ensinam coisas. Eles não são só ritos. O que você aprende na sua igreja vendo, por exemplo, a apresentação de uma criança, que é um rito? O que você aprende vendo na sua igreja uma cerimônia como a Santa Ceia? Quais são os valores que estão por trás dessas coisas que você precisa ver? Se esses ritos não deixam você enxergar os valores que estão sendo ensinados através deles, eles só são ritos, são mortos. E nós estamos estudando na lição de Marcos, Jesus combatendo esses ritos dessa forma, ritos mortos. Muito bem. A segunda coisa importante das relações humanas é que, para se relacionar, ocorre necessariamente o que nós chamamos de investimento. Nessa parte da lição, nós vamos ver como é que nós podemos investir da forma mais correta, o melhor investimento. O primeiro grande investimento são as crianças. Vejam bem, no reino de Deus, crianças são prioridade. E por quê? E essa questão aqui é a questão que Jesus buscou trazer claramente à nossa compreensão. O que são as crianças? Elas são adultos em potência, é ou não é? Serão adultos. E elas, nessa condição de criança, elas terão que ser formadas adultos. E para isso nós precisamos investir. E elas são investimento importante por quê? Por terem confiança simples. O que isso quer dizer? Que as crianças entendem e consideram como sendo verdade tudo que os adultos dizem para elas. Então elas podem ser ensinadas por causa disso e recebem o conselho que nesse período da sua vida nunca mais será apagado. Isso aqui é uma coisa muito importante. Caros professores, há alguns livros escritos pela senhora White sobre educação de crianças. Há vários livros.
Há inclusive um livro chamado Conselhos a Pais, Professores, Estudantes, onde ela dá conselhos sobre educação. Nesses livros, há o seguinte conceito. A primeira infância, do 0 aos 6 anos, é o momento da vida mais importante. É onde nós vamos colocar nas crianças os valores que nós queremos que elas, na fase adulta, exibam. Mas é no período de 0 a 3 anos que você efetivamente coloca os princípios do reino de Deus nas crianças. Nós não temos tempo aqui para dissecar esse assunto, mas procurem ver o que Ellen White escreveu sobre os 3 primeiros anos da vida de uma criança. São muito importantes. Se você quiser formar um adventista, terá que investir nos 3 primeiros anos. Só que o mundo diz uma coisa para a gente, e as crianças não entendem nada nessa época. Isso não é verdade. Elas são uma esponja, prontas para receber tudo que nós colocarmos nelas. E é nesse primeiro período, de 0 a 3 anos, que é implantado o que jamais será apagado. Então, voltando aqui, o coração de um jovem é mais susceptível aos ensinos do cristianismo, mais fácil de ser influenciado para a piedade e a virtude, e mais forte para reter as impressões recebidas. Vejam bem, não é no adulto, é no jovem. Por isso, o melhor investimento é necessariamente nas crianças. Elas são prioridade. Os irmãos estão entendendo isso? Na sua escola sabatina, o departamento infantil terá que necessariamente ter grandes professores que entendam todo o sistema de Deus, que saibam dissecar a palavra de Deus e saibam ensinar isso às crianças. É nesse momento que aonde se constrói o adventista do futuro. É lá no departamento infantil. Vejam bem isso, professores. Se tiver algum diretor de escola sabatina me ouvindo, preste atenção nisso. Você terá que escolher professores que sejam eficazes no implante e na semeadura do reino de Deus na mente dos jovens. Então, o segundo melhor investimento é explicado por Jesus na história do jovem rico. O autor da lição chama atenção para os ricos e os pobres, mas é com a história do jovem rico que nós vamos entender o investimento que precisa ser feito. O jovem rico vira para Jesus, ele entra em cena e pergunta, o que eu posso fazer para entrar no reino de Deus? Olha só, ele faz essa pergunta, e eu coloquei isso aqui exatamente para chamar a atenção, porque ele viu Jesus interagindo com as crianças. O autor da lição chama a atenção que o coração desse jovem rico estava comovido. E por isso ele fez a pergunta, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus responde para ele. O autor da lição chama a atenção que Jesus responde dizendo quais são as armadilhas que estão no caminho de uma pessoa que tem riquezas. Ele disse: toma os teus bens, vende. Esse diálogo, eu estou aqui já falando da segunda parte do diálogo. Esse diálogo começa com Jesus dizendo: guarda os mandamentos. Mas o jovem rico era judeu. Então ele supunha que ele guardava os mandamentos. E ele disse isso para Jesus: eu faço isso desde a minha mocidade. Jesus disse: tá bom, então se tu fazes isso, agora mostra na prática. E a prática era: vai, vende tudo que tens, conforme está aqui, os teus bens materiais, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Porque, novamente, professores, essa é uma... Eu estou repetindo aqui em todas as lições a diferença entre os dois reinos. O reino do inimigo trabalha com coisas, com objetos. O reino de Deus trabalha com valores e os significados desses valores. São coisas muito diferentes.
Jesus estava dizendo para o jovem: você está totalmente imerso no reino do inimigo. A sua intenção é acumular coisas. Você precisa sair disso. Você precisa vender tudo que você tem e ajudar a construir pessoas com esse dinheiro. E então você vai tomar a sua cruz. Lembrem da ilustração que estava lá no início da lição? Tem que subir da cruz, que é o auge do desenvolvimento da mente de uma pessoa. Ele disse: toma a tua cruz e segue-me. Porque Jesus deixou tudo que ele tinha para vir conosco, se tornou um de nós, para que nós pudéssemos ser erguidos também. Mas o que aconteceu? O jovem rico não acreditava no reino de Deus. Essa é a nossa situação. Nós não acreditamos no reino de Deus. Nosso negócio é ter coisas. Como é que nós valorizamos uma pessoa? Através das coisas que ela possui, é ou não é? Se uma pessoa tem isso, tem aquilo outro, se é importante, tem cargos, se tem destaque, principalmente se tem muitos bens, nós consideramos muito, é uma pessoa importante. No reino de Deus não é nada disso. Os irmãos vão ver isso no desenvolvimento dessa lição, que é exatamente o oposto no reino de Deus. Então Jesus estava dizendo ao moço: faz isso que tu vais ter a vida eterna. Mas ele não acreditava nesse reino. E por causa disso, ele não estava disposto a se separar do reino que ele entendia ser o reino dele. E não estava, por conta disso, pronto para entrar no reino de Deus. Vejam bem, essa é a armadilha. Que as coisas desse mundo, os objetos desse mundo, estão mais importantes do que as ideias. Mas eu queria dizer uma coisa, professores: são as ideias que constroem os objetos, e não ao contrário. Então, uma segunda observação que nós precisamos ter em mente é que nossas relações com outros e nossa posição social como cidadão no reino de Deus devem focar na ideia de que nós não vivemos para nós. Nós vivemos de que forma? Em comunidade. E numa comunidade, assim como num casamento, cada pessoa que interage, que faz essa aliança, tenta desenvolver a outra. E essas relações, se você foi agraciado por Deus com dons, use os dons para construir pessoas. Se você tem o dom de ganhar dinheiro, use para construir pessoas. Se você tem outros dons, dom do intelecto, dom de ensinar, dom de curar, dom de pregar, use sempre esses dons para construir pessoas, pobres e ricos. O rico vai ser cobrado por Deus se ele não ajudou pobres a sair da pobreza. Eu tenho um relatório que é produzido pela ONU. A ONU é um organismo das Nações Unidas e tem dentro dela um departamento que estuda como que a humanidade está sendo educada. Chama Unesco, esse departamento. E um dos relatórios da Unesco mostrou o seguinte: todas as pessoas que estão migrando de países pobres para países ricos e que nesses países ricos elas têm a oportunidade de se educarem, elas são capazes de puxar pessoas que ficaram lá no país, geralmente parentes, trazem para a realidade desse novo país e elas também recebem educação. Geralmente esse problema da migração, que para muitos governos se torna um problema político importante, não é? Porque aumenta despesas e cuidados que o Estado tem que oferecer, mas, na verdade, esse relatório da ONU está mostrando que, na medida em que as pessoas migram e mudam seu status, conseguem a melhoria social,
elas passam a cooperar com esse país que as recebeu de uma forma muito melhor do que os próprios nativos. Então vejam como esse relacionamento pessoal, no sentido de construir pessoas, é benéfico. Agora, Marcos, no capítulo 10 e no verso 31, explica esse mistério, que é o mistério do reino de Deus, o mistério de fazer com que as pessoas melhorem socialmente. Marcos diz: porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. A explicação está aqui. Mas entre vós não é assim. Ou seja, entre nós, isso é o próprio Jesus falando, né, em Marcos, utilizando as palavras de Jesus. Entre nós não queremos que os primeiros sejam os últimos. Então, ao contrário, não é? Os primeiros são os primeiros. Mas Jesus diz: pelo contrário, no meu reino, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que deve vos servir. Então, no reino de Deus, quem mais tem, mais obrigação tem de servir. Quem quiser ser grande no reino de Deus tem que aprender a mudar toda a filosofia que aprende, que é a chamada filosofia mundana pela Bíblia, e passar a pensar como um cidadão do reino de Deus, serviço. E a santidade, na verdade, na Bíblia, é traduzida como serviço. Quem é mais santo é o que mais serve. Então, vejam bem, no reino do inimigo, o maior domina sobre os outros. No reino de Deus, não há domínio. Há o quê? Serviço. Deu para entender isso, professores? Porque agora nós vamos olhar uma outra dimensão de tudo isso que nós estamos estudando, que é experimentando o reino de Deus. Uma vez que eu construo esses relacionamentos, eu agora posso experimentar o reino de Deus. E Jesus mostra Ele próprio em ação dentro do reino de Deus, e mostra uma coisa muito importante através de uma história da cura de um cego, o cego Bartimeu. O cego, os irmãos conhecem essa história, não é? Ele estava esperando Jesus chegar perto dele. E ele viu essa oportunidade chegando. E a diferença entre Bartimeu e as multidões é que Bartimeu, apesar de cego, ele via o Messias. Isso aqui é uma coisa tão importante, tão alta. Eu gostaria que o Espírito de Deus me desse condições de eu poder explorar isso aqui com toda a capacidade que eu tenho. A questão física é de menos importância. Esse homem cego enxergava muito mais do que os que tinham visão. E a pergunta que Jesus faz para ele: o que você quer que eu lhe faça? Esta pergunta foi emblemática, porque a resposta do cego mostra o quanto ele entendia do reino de Deus. Ele diz para Jesus o quê? Que eu possa ver. Olha só o que significou. O cego esperava um momento de ver a Jesus. Multidões dotadas do dom da visão não sentem necessidade de ver a Cristo. Ignoram a enfermidade e a pobreza de suas vidas. O cego apela a Jesus, com fé na sua messianidade. A cura do cego ensina que o discipulado consiste em ver. Ver o quê? Ver o mundo e a realidade com novos olhos. É uma história muito, muito rica. Desafortunadamente, nosso tempo aqui é curto para nós falarmos mais sobre isso. Esse cego pediu a Deus entendimento, pediu a Deus capacidade para entrar no reino de Deus, porque ele passou a ser, depois disso, um construtor de outras pessoas, se relacionando com as outras pessoas.
não é suficiente, isso é o autor da lição falando conosco, ver a beleza de Jesus. É necessário querer ter a beleza do Senhor. Não basta perceber o compassivo amor de Deus. Olhem bem isso aqui, professores. Não basta perceber o compassivo amor de Deus e enxergar a bondade do seu caráter. Não basta discernir a sabedoria e a justiça de sua lei. O que basta? É necessário praticar. Muito importante isso que nós estamos vendo. O que o cego pediu? Que ele pudesse praticar tudo isso. Ele enxergava muito mais do que os que tinham visão física. Vocês percebem isso, professores? As coisas físicas são menos importantes do que as coisas espirituais. Um dia, quem sabe, a gente pode ter um momento para conversar mais sobre esse assunto. Com essas ideias todas vistas, nós podemos ver como os temas da semana, que foi a semana que nós estamos estudando, domingo até quinta-feira, estão entrelaçados com os dois grandes temas que estão lá no auxiliar de professor. Relações humanas, os temas de domingo, a palavra de Deus para o casamento, aliás, o plano de Deus para o casamento, Jesus e as crianças e o melhor investimento. Relações humanas. Quarta e quinta, vocês podem beber meu cálice e o que você quer que eu faça é experimentando o reino de Deus. Essa parte aqui, nós não descemos em pormenores, mas porque a lição, esta lição passada aqui, ou comentada aqui, ela tem o objetivo de mostrar aos professores os pontos que são primordiais, que precisam ser de fato vistos. Nessa parte de quarta-feira, o cálice é exatamente experimentando o reino de Deus. Jesus pergunta para eles: vocês estão dispostos mesmo a fazer o que eu fiz? Dar a vida por alguém? Então, uma lição como essa, tão importante, nós só vamos saber se nós a aprendemos, se nós a capturamos, se nós pudermos colocar num parágrafo tudo o que nós vimos. E eu vou lançar mão do manuscrito número 1, de 1899, Ellen White. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Isso está em Efésios 5, capítulo 5, versos 1 e 2. Eis a altura que nos é exigido atingir no amor. Qual é a altura? Se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício. Essa é a altura. E a textura desse amor não é manchada pelo egoísmo, ou seja, qualquer mancha de egoísmo impede que você alcance essa altura de desenvolvimento que é a cruz. Viram só, professores, que lição importante nós estamos estudando nessa lição número 8? Os valores do reino de Deus contra os valores do reino do inimigo. Agora é o momento de nós fazermos ainda resumido mais ainda, se nós entendemos bem o que nós estudamos. E isso está no verso para memorizar. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Se eu não tivesse tempo aqui, se me dessem 2 segundos para eu explicar esse assunto, eu diria isso aqui: não veio para ser servido, mas para servir. Essa é a máxima do reino de Deus. Então vamos à aplicação da lição, porque agora é o momento de nós
testarmos se nós de fato aprendemos ou não. Convido que vocês venham comigo na leitura da aplicação. As pessoas ricas e com poder devem ser ajudadas a crer que o reino de Deus também se destina a elas. Deverão ser ensinadas a confiar não no seu reino pessoal, mas no reino de Deus. Essa aplicação, professores, é importante. Deus deu dons para todas as pessoas. Cada um de nós recebeu dele alguma coisa. Uns muito, outros menos. Mas as pessoas têm dons. E às vezes tem mais de um. Há pessoas, no entanto, que têm um dom especial da riqueza. E a essas pessoas, a riqueza do mundo é confiada para que elas possam ajudar aqueles que não têm esse dom da riqueza. Isso é feito de propósito no reino de Deus para que essa relação das pessoas ocorra. E nós precisamos ensinar as pessoas, tirá-las do reino do inimigo, são os objetos, e trazê-las para o reino de Deus, onde os objetos são nada mais do que ocasiões que eu utilizo para o crescimento de pessoas. Então, o texto está dizendo que nós precisamos ensinar os que têm recursos, não são todos, a usar esses recursos para entrar no reino de Deus, ou seja, serviço. Essa é a aplicação. E é claro que tirar esses conceitos mundanos da cabeça das pessoas não é uma tarefa humana. É o Espírito de Deus que é comissionado como um dos elementos da Trindade para fazer esse serviço. E por causa disso nós vamos orar pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a convencer essas pessoas que elas precisam entrar no reino de Deus. E talvez o convencimento também seja em nós mesmos. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, acabamos de estudar a lição número 8, uma lição importante, que é a parte dos ensinamentos de Jesus, como nós entrarmos no reino de Deus. Nós já vimos de uma sequência de ensinos mostrando como entrar no reino de Deus. Mas essa lição dessa semana nos traz uma advertência. Nós precisamos entender como é que nós nos relacionamos com as outras pessoas para estar efetivamente no seu reino. Pedimos ao Santo Espírito que nos dê essa dimensão. Em nome de Jesus. Amém. Caros professores, caros alunos, ouvintes desse programa Descomplicando a Lição, terminamos mais uma lição. Ainda temos uma sequência de lições e lhes convidamos para os próximos episódios. E os professores não podem esquecer nunca aquele bordão que sempre nós utilizamos ao terminar um episódio. Não esqueça, professor, a sua missão é descomplicar a lição. Eu vos aguardo no próximo episódio. Até lá!